Boa noite. Nós estamos nesse nosso primeiro webinário Consciência Negra para celebrar o dia 20 de novembro e tudo que ele representa. E nesse dia emblemático, que a gente não somente lembra em novembro, mas durante todo o ano, aqui eu quero trazer realmente fonoaudiólogos competentes em suas trajetórias e também que realizam diversas atuações na fonoaudiologia. Meu nome é Gláucia Verena, eu sou fonoaudióloga especialista em voz, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, e aqui eu vou começar falando sobre como foi a minha trajetória e o que eu faço hoje, onde eu atuo. Né? Então, a minha trajetória começou realmente lá na graduação, né? Já fazem aí já quase 10 anos já, porque entrei na USP em 2009, depois finalizei minha graduação em 2013, logo após engatei uma especialização no Centro de Estudos da Voz, depois retornei para a Faculdade de Medicina da USP para fazer o meu mestrado, e tudo isso em voz. Então, hoje eu me dedico a pesquisar voz cantada e física acústica, né? Porque eu estou dentro da área da acústica, tá? Então, eu estudo com profundidade, realmente, e inclusive esse ano eu tive meu trabalho aí apresentado na The Voice Foundation, né? Então, tem sido uma trajetória muito rica e muito intensa, né? Então, daqui a pouquinho eu estou retornando para justamente entrar no meu doutorado, porque também a docência e a pesquisa é algo muito natural para mim, né? Então, eu trago isso para a clínica, eu trago isso para a minha empresa, que é a LabVoz, que é onde eu atuo junto com outros fonoaudiólogos, justamente aí não somente na parte clínica, né, pensando nas disfonias todas, mas também na voz artística, com preparo de cantores, atores, dubladores, drag queens e uma variedade de profissionais da voz, e também aí com comunicação em empresas, né? Então, auxiliando palestrantes, auxiliando inclusive professores em escolas, seja no ensino fundamental ou na universidade. Então, a minha atuação é muito ampla, né? E eu acabo, de fato, tendo muita paixão e muito amor pelo que eu faço, né? Então, do momento em que a gente está trilhando essa trajetória, que sim, existem dificuldades e existem barreiras, ao mesmo tempo, quando nós estamos juntos e quando nós, pessoas negras, estamos juntos e compartilhamos, né, o nosso galgar, é muito gratificante, porque a gente também se vê na vitória do outro, né, na conquista do outro, e também a gente se ajuda, né? Então, é justamente sobre isso. O dia 20 de novembro, ele é emblemático por conta dessa potência, né? Essa potência que precisa ser valorizada, não somente pela sociedade brasileira, mas também pela própria fonoaudiologia. Então, hoje a gente vai falar sobre nossas trajetórias e vamos falar também sobre o que a fonoaudiologia precisa mudar para ser mais representativa. Então, eu passo a palavra agora para Denise. Denise, se apresente. Olá, boa noite. Eu me chamo Denise Torres, eu falo do Espírito Santo. Sou fonoaudióloga, formada pela Universidade FAESA. Tenho especialização em audiologia, formada pela Universidade de Vila Velha. Eu já estou há 15 anos e há 10 anos eu atuo na audiologia. Hoje eu trabalho com prótese auditiva, eu trabalho numa multinacional suíça, onde eu faço a adaptação e o acompanhamento dos pacientes em diversas idades. E é uma área muito complexa, né? Porque indicar um aplicativo, né? Eu digo que eu preciso convencer o meu paciente a investir em coisa e que ele vai receber os ganhos desse investimento a longo prazo. Então, além de indicar o aparelho, eu preciso convencer, eu preciso explicar,
eu preciso falar sobre toda a fisiologia da audição, sobre como o organismo precisa se adaptar a esse aparelho auditivo. E no mundo que, na maioria dos meus pacientes são brancos, eles ficam muito, eu não vou dizer incomodados, né? Mas eles ficam um pouco, às vezes, desacreditados no que eu falo para eles em relação ao aparelho auditivo. A minha trajetória não foi como a de todos aqui, né? Foi de bastante luta, de muita garra para chegar onde eu estou hoje, à frente dessa empresa aqui no Estado. E eu estou aqui para poder ter um pouquinho com vocês e tentar fazer o diferente. Como eu disse no começo, é tão gratificante estar aqui e ver pessoas bons talentos, com tanta coisa boa para passar. E aí a gente fala disso, né? O que a gente precisa fazer para ser mais representativo? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? Que hoje, fazendo isso, falando um pouco de mim, da minha trajetória, do que eu quero, mostrando às pessoas que a gente pode estar aqui, que a gente precisa estar aqui. Acho que é isso. Então, temos uma audiologista em Espírito Santo, especializada em aparelhos auditivos, né? Então, nós precisamos, né, dizer da onde viemos, né, e onde estamos, né, para as pessoas nos acharem, com toda certeza. Gabriele Cercal, conte a sua trajetória e onde você está atuando, né? A gente conversou um pouquinho e aí você falou, nossa, mas será que eu tenho o que contribuir, né, com essa discussão? Eu falo, gente, tem muito, porque eu acho que primeiro a gente precisa pensar em formação continuada sempre, ainda mais se a gente faz uma prática baseada em evidências. Né? E você está no momento da sua carreira que é intenso. Se eu posso resumir em uma palavra, é super intenso. Boa noite a todos. Gláucia, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem surpresa, fiquei bem feliz. Comentei um pouco, né, no WhatsApp, que eu fiquei bem surpresa pelo fato de eu ser nova ainda, né? Eu me formei em 2019, em março, aí ingressei na residência e é onde eu estou atuando ainda. Vou concluir a residência no começo do ano que vem. E vou contar um pouco da minha história, que é um pouquinho mais curta que a de vocês. Ainda estou aí lutando muito. Bom, eu estou falando de Ponta Grossa, Paraná, mas eu morei em várias cidades. Eu sou natural de Joinville, mas eu morei meus últimos 4 anos em Irati, que é uma pequena cidade no Paraná também, que foi aonde eu me formei. Me formei na Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, e foi na mesma cidade que eu morei os últimos 4 anos, né? E, bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar de mim. Durante a graduação, enfrentei vários desafios, né? Porque o fato de você estudar numa escola pública, claro, tem o fator de que você não precisa pagar mensalidade, mas mesmo assim você ainda precisa pagar material, você ainda precisa pagar o transporte, a moradia. Eu vim de uma outra cidade ainda. Antes de vir para Irati, eu morava em Dionísio Cerqueira, que é divisa com a Argentina, então é uma cidade bem longe. Minha família sempre me apoiou muito, mas dava mais ou menos umas 6 horas de distância de Irati, aonde eu fiz a faculdade. Então, isso também foi um grande desafio para mim. Que ao mesmo tempo que eu tinha minha família que me apoiava, tinha toda a questão da distância, eu estava numa cidade nova, e é isso. Na graduação, eu conheci a fonoaudiologia
através de uma conversa com a minha mãe. Ela é técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, e conheci o trabalho da fono. E aí eu me interessei e comecei a pesquisar um pouco mais, né? Tá no terceirão, naquela pressão de pensar no que fazer, né? Que profissão que eu vou seguir. Então, eu comecei a conversar com algumas pessoas ao meu redor, que eu fui conhecendo pessoas novas, pesquisando no Facebook. E comentei com a Glaucia até, né, que eu tive um pastor muito querido, que ele falou muito sobre a fono na área da voz, que ele teve nódulos vocais. E eu sempre estive envolvida na igreja, com canto, sempre gostei muito disso. E quando eu conheci, então, essa área da fonoaudiologia, eu me identifiquei. E aí eu decidi fazer a graduação. Quando a Glaucia me fez essa pergunta também sobre como que, o que a fono precisa mudar, precisa melhorar para ser mais representativa, eu fiquei muito pensativa, porque não é uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Não é uma coisa que a gente reflete, né? Tipo, eu acordei hoje, que roupa que eu vou pôr? O que a fono poderia melhorar para ser mais representativo? Não é bem assim. E confesso que eu fiquei pensando muito esses dias o que eu poderia falar e contribuir aqui hoje. E na conversa com vocês, que eu gostei muito de vocês, pensei que o principal fator está muitas vezes em nós mesmos, em como que a gente se posiciona frente ao outro, como que eu, Gabriele negra, me posiciono frente a um outro branco. Será que muitas vezes não é eu que faço essa diferença? Bom, queria lançar essa dúvida para todos nós, para nós pensarmos e discutirmos juntos. A gente foi provocado. Olha, pensando que quando a gente está falando de questões raciais no Brasil, é sempre muito complexo e muito enraizado, né? Então, se a gente pensa sobre os processos do sistema racista, e é realmente interpretar o racismo como sistema, né, estrutural, institucional, linguístico, cultural, né, a gente tem toda uma formação de 4 séculos que as pessoas, de fato, estão acostumadas a serem racistas, que criam os famosos estereótipos. Né? Então, para a gente romper com esses estereótipos, a gente precisa, sim, estar consciente. Primeiro, assumir que existe esse problema, né? Para que a gente consiga fazer parte dessa solução. E aí, eu falo de negros e brancos. Né? Então, o racismo não foi uma criação negra, né? Não foi um ideário negro. Ele foi um ideário que veio aí do que a gente chama de sistema de branquitude. Né? Então, foi um sistema econômico que impôs o racismo, né? E continua sendo, né? Inclusive ainda nos tempos de hoje. Né? Uma das grandes discussões que eu inclusive interajo e que eu vejo é justamente a questão do processo de abolição. Será que existiu um processo de abolição real no Brasil? Será que a gente está trabalhando num grau de equidade verdadeira, né, em que todos realmente tenham as mesmas oportunidades? Ainda estamos a longos passos disso. E como a gente desconstrói isso? Né, reconhecendo toda a mecânica de privilégios, né, reconhecendo que existe sim marcas, né, que delimitam muitas vezes o avanço de alguém ou o acesso de alguém, né, dos grupos que são ditos como minoritários, mas são a maioria em quantidade, né? O Brasil tem 56% da sua população negra. E por que a gente vê tão pouco ainda na universidade pública? Por que a gente ainda vê tão pouco em cargos de liderança? Por que a gente vê tão pouco em cargos de diretoria dentro das instituições? Né? Então, existe sim essa marca. E é justamente sobre isso, né? É justamente jogar esse problema, é um problema da sociedade, de todos, e que deve ser combatido. Então, assim, Gabriele, né, pegando assim a sua pergunta e todas essas reflexões, eu acho que parte de fato de quem está com o poder na mão, né, que ainda realmente decide e dá a canetada
em muitas coisas, né? Que poderia, sim, escolher tratar com equidade, né? A gente tem leis específicas hoje para isso, né? Mas se a gente for parar e pensar, poxa, precisava ter alguma lei que desse acesso, por exemplo, às universidades como sistema de cotas? Sim, precisa, né? Então, por quê? Houveram leis, né? Historicamente houveram leis que cercearam o acesso de pessoas negras às escolas, a bancos, à moradia, né? Então, quando a gente está falando de novo sobre racismo, é partir por essa estrutura. Mas aí eu deixo também para os colegas opinarem, né? Porque eu já falei bastante. Bom, sou eu, né? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Falar um pouquinho da minha formação. A fonoaudiologia, ela entrou na minha vida em 2004. Eu fazia parte de um grupo de arte em Belo Horizonte. Eu sou, assim como a Gabriele, eu morei minha vida inteira em Belo Horizonte, mas eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Campo Belo. E mudei para Belo Horizonte e lá eu participei de um grupo de arte que tinha como objetivo trazer arte para a população jovem, né, para evitar que ficassem nas ruas e tudo mais. E eu sempre gostei de música e de cantar. E aí, um belo de um dia, uma fonoaudióloga, nunca tinha visto esse nome, afinal de contas eu era um adolescente, né? Esse nome enorme e tal. Ela passou fazendo orientação de higiene vocal, outro nome que eu também nunca sabia. Higiene da voz, como assim, né? A gente sabe da higiene corporal, mas da voz, né, é diferente. E a partir daquele momento eu fiquei interessado em conhecer essa ciência. Eu queria saber quantas cordas, entre aspas, vocais nós temos, porque nós fazemos vários sons, então aquilo ficou aquela pulguinha atrás da minha orelha, sabe, conhecer como é que é esses ossos do ouvido, como que eles interpretam o som e tudo mais. E em 2005 eu prestei o vestibular, mas não para fonoaudiologia, prestei na UFMG para psicologia. E logo nesse mesmo ano, o presidente da época, o Lula, ele fez o ProUni. E minha mãe, como, né, toda mãe, atenciosa e tudo, tá, falou: você vai fazer sim. Você já prestou o Enem, você vai se inscrever nesse ProUni e vai fazer faculdade sim. Devo esse incentivo à minha mãe. E nessa possibilidade, na época, você escolhia 5 cursos, né? E a sua nota era analisada e tudo mais. E a partir daí você poderia, né? Se você tivesse a pontuação, você entraria, né? Para o ProUni. E foi aí que eu ingressei na universidade, né? Eu me formei na PUC Minas, ingressei em 2005, me formei em 2008, né? Aí esses 4 anos foram 4 anos. De lá para cá eu fiz uma especialização em motricidade orofacial. Hoje eu atuo pouco com voz, então entrei querendo voz, mas hoje a minha paixão é a motricidade orofacial e a audiologia. Então, eu me divido aí entre essas duas áreas e fiz a minha primeira especialização em motricidade orofacial em 2012. Em 2016, eu concluí a minha segunda pós e o meu mestrado. Foram mais ou menos ao mesmo tempo a minha especialização em audiologia e o meu mestrado em ciências fonoaudiológicas lá no FMG. A pós foi na PUC Minas, a pós de audiologia. E, assim, hoje eu particularmente estou retomando a atuação clínica porque eu dei não uma pausa, mas estou me dedicando à docência. Hoje eu sou professor universitário, então estou me dedicando à docência em fonoaudiologia. Dou aulas nas áreas de motricidade orofacial, nas áreas de audiologia. E hoje eu estou aí com um desafio, né, retomando a atuação em voz e também dando aula em voz. Então eu meio que estou redescobrindo aquele prazer antigo, né, que me impulsionou para a fonoaudiologia.
E atuando agora, voltando a atuar na clínica, porque eu comecei a sentir falta da prática, de colocar em prática tudo aquilo que eu leio, releio e aprendo nas palestras, nos congressos e tudo mais. E aí chegou, né, essa pergunta, né, o que a Fono precisa mudar para se tornar mais representativa. Assim, eu particularmente vejo a necessidade, né, a Glaucia já apontou isso aqui muito bem, mas precisa ser algo estrutural, né, em todos os níveis da fonoaudiologia, sabe? Quando eu, enquanto uma pessoa de cor preta, né, tenho a minha bagagem de vida, eu tenho um olhar para a realidade que é diferente dos demais. E aqui a gente compartilha desse olhar, né? Todos nós aqui temos e já sofremos marcas do racismo, e não só do racismo, mas da discriminação, que nos compele a ter uma visão diferenciada. Então, a gente sabe, sim, quanto é que custa um ônibus, uma condução pública, a gente sabe valorizar aquilo não é pouco. Então, os nossos pacientes, eles acabam, de certa forma, sendo melhor compreendidos das dificuldades financeiras. Obviamente, a gente não vai abrir mão de cobrar, mas eu estou querendo dizer o seguinte, a gente entende isso por ter vivenciado essas dificuldades, a dificuldade da diferença, a dificuldade de ser preterido, a dificuldade em estar sempre sendo colocado em xeque. Será que ele sabe? Será que ele é competente? Né? Eu estou voltando para a clínica agora e já tinha me esquecido de como é aquele olhar de espanto, assim, oh, é você que é o fono, Thiago? Né? Aquele espanto que sempre aparece quando vê, né, a pessoa de pele preta, né, ali conversando. Então, eu acho que para a gente ter essa modificação, né, trazer essa representatividade, né, a gente precisa mexer nas estruturas também. E quando eu falo, né, mexer nas estruturas, é a gente começar a dar voz, começar a se colocar com voz e dizer exatamente a que viemos, né? Porque afinal de contas, eu olho hoje nas minhas salas, né, nas salas que eu dou aula, né, virtualmente também, são poucos os alunos de cor preta, são poucos negros na sala. Eu olho para os colegas docentes, né, assim, do curso que eu dou aula, do curso, só eu, o único negro, né, e homem também, né, então, assim, somos minorias e eu acabo acumulando aí duas minorias, aliás, três minorias num só. Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, falar mais, participar mais. Então, essa é a minha opinião. Seu áudio. Eu estava mutada. Então, mas muita coisa, Thiago. É muita coisa, né? Porque um dos grandes choques que eu sempre tive, e eu digo isso não somente na universidade, no ensino superior, eu fiz uma educação inteira em escola pública, né? Mesmo a maioria dos estudantes sendo estudantes negros, mesmo a docência, né, dentro da escola pública, ali no ensino básico, no ensino médio, eu tive no máximo 3 professores negros ao longo do quê? 15 anos de formação, né? Então, é raro, né, a gente ainda ver professores. E são professores que formam nações, né? São professores que formam nações, são professores que formam seres que são responsáveis por sua cidadania, né? Então, a gente tem que discutir o papel da educação e o papel, inclusive, da educação universitária, a pesquisa, a ciência, como sendo, de fato, algo que seja múltiplo, né? Porque senão a gente está construindo muitos vieses e contemplando alguns e não vendo o espectro realmente como ele é, né? Então, você ainda ser o único professor na sua universidade ainda é um marco estrutural, né? Então, é um marco estrutural que a gente combate, é um marco estrutural em que a gente forma, a gente quer que realmente fonoaudiólogos e outras profissões, inclusive, mas eu quero falar da fonoaudiologia,
que estudantes de fonoaudiologia que completam a sua graduação sigam em pesquisa, sigam sendo mestres, sigam na residência, na especialização, depois no doutorado, aí quem sabe um pós-doc, né? Então, estar estimulado por isso, né? E esse estar estimulado passa por uma série de decisões, e uma série de decisões institucionais, né? Então, para que a gente haja não só o direito ao acesso, que é o que as cotas universitárias conquistaram depois de uma luta gigantesca do movimento negro, mas também ao direito de permanência estudantil, né? Então, não é simples, né? Então, a realidade de um estudante negro dentro de uma esfera, dentro de um território de universidade privada ou pública, de alguma maneira essa pessoa está passando aí um grau de sobrevivência. Ou trabalha, estuda, ou tem uma série de outras estratégias para se manter ali, quando, diferentemente do seu colega, não, o seu colega branco não enfrenta essas dificuldades, né? E nem entende essas dificuldades, isso que é o mais curioso. Só corrigindo, eu sou o único no curso de fonoaudiologia. Na universidade tem alguns outros poucos, mas tem poucos, tá? Que fique claro, mas tem. Eu já contei nos dedos, dá para contar uma mão. Mas tem. Precisamos de mais, né? Precisamos, a taxa de professores docentes negros no Brasil, comparados às pessoas brancas, nós somos cerca de 16%, né? Contando todos os cursos e todas as universidades no Brasil. E aí a gente tem os outros 70 e tantos por cento, né, majoritariamente brancos. Então, a gente já vê esse desnível, né, escancarado. De novo, estrutura, né? A estatística, quando ela vem, ela mostra a déficit da estrutura, né, e das instituições. Emily, querida, por favor, conte-nos a sua trajetória, a sua atuação. Vamos lá. Então, meu nome é Emily Rocha, eu sou de Salvador, Bahia, a maior cidade, a cidade mais preta do mundo, fora da África, né? Temos aqui 83% de uma população preta ou parda, né? Então, assim, mas apesar de tudo, né, como você falou, é muito difícil a gente encontrar fonoaudiólogo em determinados locais. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, para depois a gente falar um pouquinho sobre essa parte da representatividade. Então, na realidade, tem 15 anos que estou na fonoaudiologia, agora em outubro, 29 de outubro, fez 15 anos que eu me formei, né? Quando eu estava no terceiro ano, eu estava em dúvida se eu iria fazer medicina ou se eu iria fazer produção cultural. Tudo a ver, né? Então, eu estava em dúvida porque eu sou louca por música, sou louca por canto, e aquilo dali sempre me fascinou, a questão de produção também sempre me fascinou. E eu fui para uma palestra, né? E nessa palestra falavam sobre medicina e tinha uma tal fonoaudiologia que eu não conhecia. E aí, quando eu vi a possibilidade de poder cuidar do outro e trabalhar também na área de música, eu disse, não vou mais fazer vestibular para medicina. Vai ser a fonoaudiologia. Eu ingressei na Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, em 2000, numa turma pequena. Na minha turma tinham apenas 3 negros, né? E eu até, né, disse, olha, pelo menos 3, porque nas outras eu fui a 4ª turma de fonoaudiologia, né? Na realidade, a UFBA, a Federal e a UNEB, elas abriram ao mesmo tempo o curso, então eu fui a 4ª turma de fonoaudiologia da UNEB, e aquilo até que me deixou feliz, né? Mas eu via no ambiente acadêmico muito pouco estudante negro, no geral, não somente na fonoaudiologia. Depois que eu saí da universidade, eu comecei imediatamente especialização em voz aqui no Brasil e fiz também o Vocology curso com o Dr. Titz lá nos Estados Unidos. E foi uma experiência fantástica, e uma das coisas que me deixou mais emocionada foi que quando eu cheguei lá, ele é extremamente solícito, muito fofo, o Dr. Titz, e ele fez assim, poxa, Emily, bem-vindo, é tão bom ter um brasileiro aqui. E aí, depois que eu fui saber que a única brasileira que tinha ido até esse curso, que tinha feito aquele curso, né, a única,
né, até o ano que eu fui, em 2006, foi a doutora Mara Belau. E aquilo dali me deixou lisonjeada, assim, disse, poxa, uau. Assim que eu voltei, né, eu ainda estava finalizando a especialização e recebi uma proposta para trabalhar como professora numa universidade particular, para justamente ensinar a parte de física acústica, porque do Opsutics ele trabalha justamente isso, a parte física, e eu gosto muito também disso, né, acústica. E aí eu comecei a lecionar, como eu gostava também de voz, estava fazendo especialização em voz, eu comecei também a dar as cadeiras relacionadas à área de voz, então distúrbios da voz, estados relacionados à voz, e passei lá na Unime 12 anos, saí em 2019, em 2018 eu prestei uma seleção e passei na Universidade Estadual como professora, ou seja, retornei à minha casa como professora. Nesse ínter, eu já tinha feito também, finalizado o mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho, na Faculdade de Medicina da UFBA. Né? Minha área também foi a parte de voz, né? A nebulização com os professores, mas também eu sempre fiz clínica, então eu nunca deixei de fazer clínica. Então, lecionando ou não, quer dizer, eu nunca deixei de lecionar, porque assim que eu comecei, eu já fui, então eu sempre fiz isso ao mesmo tempo. Né? Então, eu sempre cliniquei, trabalho com a parte de voz clínica e voz profissional, assessoria e consultoria. Trabalho também com cantores de trio elétrico e trabalho com pesquisa. Eu amo pesquisa também, né? Sou louca por pesquisa. Tem um grupo agora de pesquisa na UNEB sobre dermatologia, né? Acústica também envolvida. Vou começar também agora a parte de laser terapia. E, assim, uma das coisas que mais me emocionou quando eu voltei na UNEB em 2018 como professora foi ver uma faculdade repleta de pretos. Aquilo dali me deixou, sim, sabe? Meu Deus, que diferença da minha época. Eu digo, é outra universidade. E isso aconteceu por causa das cotas, né? Dessa política de cotas tão necessária. Aquilo dali me deixou tão feliz. E entrar também na sala de aula e ver alunos, muitos alunos pretos também, na fonoaudiologia, isso também sempre me deixou, sabe? Me deixou, assim, extremamente feliz. E ver alunos, quando eu conto minha trajetória, falando, professora, você é uma inspiração, isso daí também ainda é muito mais maravilhoso ainda. Então, eu acho que o fato de estarmos presentes, como você falou, a gente ter a oportunidade de estar presente em determinadas instituições, então, mostrar a nossa cara, mostrar o quanto a gente é competente, quanto a gente pode, e inspirar o outro é extremamente importante. Então, realmente, a estrutura tem que ser modificada. Tem que ter realmente alguém de cima que assine, infelizmente, ainda determinadas leis que abram espaço para a gente, para que a gente mostre e que a gente inspire e que faça com que o outro, que os alunos, eles também se inspirem e digam assim, eu sou capaz, eu posso e eu vou também chegar lá. Né? Então, isso daí é extremamente importante. E eu vejo isso hoje. Né? Então, antes da pandemia, a gente foi defender, né? Uma das minhas alunas, das minhas orientandas, foi defender o TCC. E a gente, como a universidade ainda estava numa confusão dessa questão de abre, não abre, enfim, a gente terminou que a gente fez as defesas em outro local, para que os meninos conseguissem logo o certificado de conclusão de curso. E eu terminei que peguei essa aluna no meio do caminho com a mãe dela foi assistir a defesa. E aí, quando a mãe dela entrou no carro, o carro fez assim, você é a famosa Emily, Juliana só fala de você, Juliana só fala de você, você é inspiração para ela. Juliana é um estudante, né? Hoje fonoaudióloga preta, e que diz assim, você é uma inspiração para mim. E Ju agora está fazendo pesquisa e está correndo atrás. Então, isso é extremamente importante para a gente, sabe? Então, acho que isso é um dos pontos principais. A gente estar presente, a gente mostrar a nossa cara, mostrar que a gente pode, que a gente não é inferior a ninguém, e fazer com que o outro se inspire, e assim a gente vai perpetuando, né, essa estadia da gente, que já deveria estar aqui há muito tempo, né, em todos os locais. Né? Enfim, daqui a pouco a gente volta às mais perguntas. Vou passar agora para Denis. Sou eu agora? Isso, Denis, conte-nos a sua trajetória e a sua atuação. Boa noite a todos, e não sei ao qual horário os demais vão assistir esse vídeo, né? Mas eu fico muito feliz pelo convite da Gláucia. Confesso que quando eu ouvi a fala da Gabriele, eu me reconheci muito, porque foi uma pergunta que eu fiz. Será que eu vou acrescentar muito? Mas se a Gláucia ouviu um pouco do relato da minha história
e achou que eu deveria estar aqui, ótimo. Ouvindo um pouquinho da fala de cada um de vocês, eu lembrei de muitas situações da graduação, e a pergunta que me fiz é, será que eu quero lembrar isso agora? Mas eu acho que é um processo terapêutico e eu preciso conversar sobre isso. Então, eu tenho o mesmo tempo de formação da Gabriele, sou quase um recém-formado aí, me formei em março de 2019. É muito importante falar que eu sou uma pessoa que gagueja, então a fonoaudiologia entrou na minha vida na adolescência, com 15 anos. Eu vim de... Bom, teve algumas séries que eu estudei em escola privada, teve outras que eu estudei em escola pública. Embora eu venha de uma família de classe baixa, mas a minha mãe, ela sempre se esforçou muito para que tanto eu quanto meu irmão tivéssemos a melhor educação, né? Aquilo que ela não teve, ela queria que tanto eu quanto meu irmão tivéssemos. Eu cresci, nasci, ainda vivo no subúrbio de Salvador, uma área totalmente marginalizada. E onde eu conheci a Fono nunca foi meu primeiro foco assim de vida. A gente, tanto eu quanto meu irmão, nós somos educados dentro de uma igreja, e dentro de uma igreja a gente viu as artes cênicas, né? Então a gente se apaixonou pelo canto, eu me apaixonei pelo teatro também. Porém, a nossa família não acreditava que teríamos muito êxito no canto, né? E aí eu não queria desistir do canto logo de cara. E daí eu fiquei pensando, tá, em qual curso superior eu vou, qual é uma mais próximo de canto. Pensei em estudar canto, pensei em estudar medicina para me especializar em otorrino, mas daí eu conheci a fono através de uma fonoaudióloga que acompanhava uma cantora que eu sou muito fã. Eu disse assim, tá aí, eu vou ser fonoaudiólogo, vou aprender mais sobre canto e volto a cantar em alguma outra era. Ainda não voltei a cantar, mas dentro da fonoaudiologia foi uma grande catarse para mim, porque lá eu me descobri como pessoa que gagueja, embora gaguejasse toda a vida, mas eu acreditava em cura, né? E a graduação de fono também foi um processo muito importante para mim. É muito legal que quando a Gláucia perguntou para mim sobre as minhas experiências como fono, foi que no primeiro dia de aula, quando eu abri a porta da sala, a aula já tinha começado. Embora esteja em Salvador, onde boa parte da população é preta, eu vi uma turma cheia de alunas brancas, né? E a primeira impressão que eu tive foi medo, né? Tipo assim, uau, será que eu realmente tenho que estar aqui? E aí eu fui para a turma do fundo, onde eu vi que tinha pessoas mais próximas da forma como eu me vestia, da minha cor de pele, e aí eu fiquei ali por um grande tempo. Bom, eu falei que enquanto vocês conversavam, eu lembrava de relatos muito ruins da minha graduação. Eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ter que falar sobre isso, então que seja agora. A minha graduação foi a realização de um sonho, mas também foi um período muito difícil. Durante os 5 anos que eu estudei, 4 anos eu vivi assédio de uma professora. Não foi um assédio sexual, foi um assédio moral. Eu não sei explicar até hoje qual a origem disso, não sei mesmo, não sei dizer se era porque eu era uma pessoa que gagueja, não sei se era pelo meu jeito, ou não sei, apenas ela não foi com a minha cara, né? Mas a forma como ela tratava comigo era uma forma diferente dos outros, a forma como ela pontuava. Então, foi um período muito difícil para mim. Eu não esperava atuar como fono. Eu achava que depois que eu pegasse o meu diploma, a minha carreira como fono ia encerrar ali mesmo. Só para concluir um pouco dessa história, se alguém sofreu assédio, alguém sabe o sentimento que tem, né? A gente nunca pensa que está acontecendo conosco,
Eu sempre achei que assédio aconteceria com qualquer pessoa, menos comigo, principalmente porque eu sou extremamente alegre com todo mundo, então eu não achei que estava acontecendo, mas eu só tive noção disso quando os meus colegas de turma, e não foi um nem dois, foram vários, vieram até mim e perguntaram: poxa, o que é que você fez com ela? Por que que ela te trata assim? Por que que ela conversa com você assim? Então eu vi que era algo palpável. Então, eu tive que procurar os meus superiores dentro da própria a academia para me ajudar. Eu fico até meio receoso de conversar com isso, porque a Emily está aqui, então a Emily conhece, mas, assim, é a minha história, gente. Eu não sei se a instituição ela é assim, mas essa foi a minha história, né? Procurei e, infelizmente, eu tive que resolver essa história de uma forma, levar para outras instâncias, levar para um período, para uma área mais judicial, né? Bom, mas tirando todo esse episódio, aí eu ainda continuei lutando dentro da graduação. Não foi fácil. Trabalhei boa parte do curso, porque eu vim de uma instituição privada. Eu conheci a Emily numa liga acadêmica, onde ela orienta hoje. Dentro dessa liga, eu comecei a fazer pesquisa. A Emily ainda não era a orientadora. Comecei a fazer pesquisa lá, na instituição pública. Eu adorei. E a partir daí, comecei a fazer iniciação científica. Depois, eu fiz um trabalho de conclusão de curso. Depois, eu me envolvi com um grupo de pesquisa em uma outra instituição pública, onde estuda a saúde de quem ensina, né? Nunca tive bolsa para nenhuma pesquisa, mas eu gostei da pesquisa porque ela me dava a oportunidade de aprender mais. Então, sempre que eu faço pesquisa, eu não faço pensando no outro. Eu sempre penso na oportunidade que eu estou aprendendo muito. Então, eu me formei em março de 2019 e a partir daí eu comecei a viver os melhores anos da minha vida, porque embora muita coisa tenha dado errado na minha graduação, eu consegui me inserir no mercado de trabalho muito fácil, sem ter nenhum colega para me indicar, sem ter nenhum vínculo familiar com a área. Então, o meu próprio trabalho, ele me trouxe pessoas. Eu tive muito medo de trabalhar com a área da voz, porque a Emily é uma exceção. Ela bem sabe disso. São poucas fonoaudiólogas pretas na nossa área. A maioria são fonoaudiólogas brancas. Então, eu tive muito medo mesmo. E as coisas foram surgindo. E nesse período também eu me descobri como pessoa que gagueja, me envolvi com a Associação Brasileira de Gagueira, sou militante da causa, acabei estudando muito sobre a área e hoje, além da área da voz, eu também trabalho com gagueira, com os distúrbios da fluência da fala. Sou pós-graduando em Fisiologia do Exercício Clínico pela Unifesp, campus da Baixada Santista. Eu tinha algumas dúvidas sobre os meus atendimentos com cantores, com pessoas que gaguejam, e aí eu fui para essa área para entender um pouquinho mais. E estou aí querendo entrar em algum programa de mestrado. Eu acredito que vocês ainda vão me encontrar mais vezes. E eu lembrei de uma pergunta aqui: o que é que a fonoaudiologia precisa fazer para ser mais representativa? Me desculpe, colegas fonoaudiólogos que estão me ouvindo, mas a fonoaudiologia não é representativa ainda. Tanto que eu lembro que quando eu estudava fono, uma das principais perguntas que eu ouvi era: como é que uma pessoa que gagueja vai ser fonoterapeuta, né? Então, assim, nós atendemos as pessoas, mas não empoderamos os nossos pacientes para eles serem o que quiser, inclusive serem fonoaudiólogos. Então, o caminho que a fonoaudiologia precisa seguir agora é ouvir mais, já que a gente sempre fala sobre comunicação, é aprender a se comunicar. E o primeiro passo é ouvir mais, ouvir as minorias. Eu acho que o caminho é esse.
Muito obrigado, tá bom? Estava muda de novo, né? Aqui, microfone. Então, mas é tudo muito rico, né? Todas essas contribuições são muito ricas. Quando eu mesma pensei sobre essa pergunta e eu mesma estava tentando respondê-la, né, Denis, eu também cheguei nessa conclusão, assim, eu acho que para além, as pessoas usam muito essa expressão, né, dar voz. Eu discordo um pouco dela. A voz ela já existe. Você tem que parar e escutá-la, né? Então, é justamente sobre o processo de escuta e a partir do processo de escuta realmente modificar ações, né? Se rever internamente. Então, ok, estou aqui, sou fonoaudiólogo, estou dentro de uma classe, né, de profissionais em que eu vejo pouca gente diferente, né? Porque eu não estou vendo pessoas negras, pessoas não brancas, no geral, né? Asiáticos, amarelos, indígenas, enfim. Né? Por que, que eu não estou vendo? Né? Então, essa é uma pergunta que deve ser feita. E ela não é confortável. Né? Então, do momento em que a gente passa durante esse processo de desconstrução, é realmente refletir que isso não vai ser confortável. E não deve ser, porque senão não há mudança. Né? Só há reconforto. Né? Então, de fato, escutar esses depoimentos, de fato, valorizar a trajetória de pesquisa desses profissionais, de fato, realmente, ok, indicá-los, né, por suas, não somente por suas características, mas por sua competência reconhecida, né? Então, abrir realmente vagas para que você tenha uma variedade de pessoas dentro do seu time, né? É sempre essa reflexão que gera uma decisão para ação. Né? Então, quando a gente tem uma perspectiva institucional, a gente precisa pensar sobre uma cultura que traga, de fato, essa diversidade, não para uma diversidade que vai vender você sendo bom moço. Não, é justamente sobre mudar essas estruturas. Né? Justamente sobre trazer novos cérebros que pensam diferentes, porque saíram de histórias diferentes e de trajetórias de formação diferentes, diferenciadas, né? Porque é o diferente que vai trazer justamente um novo conhecimento, né? E a gente se torna mais amplo, de fato. Então, quando eu estava pensando sobre essa pergunta, a escuta e o que a escuta traz para você como conclusão para gerar uma ação positiva e propositiva, intencionada para a mudança, é justamente o que responde para mim essa questão de representatividade. Não sei, o que Emily pensa. Vocês já colocaram um pouco, né, Gabriele, Thiago, mas vamos bater esse papinho. Acho que eu super concordo com você. E, assim, é justamente fazer isso que a gente está fazendo. Então, o que a sociedade fez com a gente, essa gestão da sociedade fez, que era uma coisa que eu sentia muito falta. Dar escuta justamente a essa minoria. Então, essa gestão está fazendo isso. E é algo que é marcante para mim. Eu comecei a ser sócio da sociedade a partir desse ano. Por causa disso, que eu vi que existe uma mudança de comportamento. Tá? Eu vi que existe realmente uma atitude, né, das pessoas que têm um maior poder, digamos assim, dentro da sociedade, de dizer assim, ok, vamos chamar outros, vamos chamar pessoas diferentes, vamos ouvi-las, inclusive essa questão dos negros, né, dos pretos, da minoria. Então, é como você falou, a gente precisa estar presente, a gente precisa ser ouvido e, consequentemente, as pessoas precisam nos ouvir. E, para nos ouvir, isso daqui tem que acontecer. Né? Então, eu acho que as coisas começam a mudar a partir daí. Aos pouquinhos, vai começando, e a gente vai chegando lá. Então, a gente tem que se fazer presente e as pessoas têm que nos ouvir. Então, eu concordo com o que você falou, definitivamente.
Sim, eu também concordo, sabe? A gente tem, por tradição, né, esse perfil, né, de ficar às margens, né, é histórico, né, mas isso precisa mudar. E, de fato, essa iniciativa da sociedade, ela é um marco, um marco para nós como um todo, né? Assim, de reconhecimento, né, a sensação de pertencimento. Eu sempre, antes aqui, Denise, ela tinha até colocado, né? Nossa, que legal, pela primeira vez eu me sinto, né, de certa forma, pertencente por estar aqui num grupo de pessoas da mesma cor. E eu, toda vez que eu entro nessas reuniões, né, do grupo, do GT, eu me sinto assim, fortalecido. Então, quando eu vi sua história, Emily, eu falei, nossa, uau, aquela felicidade genuína, como se fosse até mesmo eu lá, assim, recebendo essa honraria, estando, participando. Ou seja, outros também devem, e também, como você disse, sua ex-aluna, agora fonoaudióloga, Juliana, ela também viu isso acontecer, né? Essa questão da representatividade. E o Denis, ele coloca muito bem, né? De fato, não é mais representativa. Será que é representativa? Então, assim, a gente não vem, né, da graduação tendo ali um professor que nos representa de forma, né, no estereótipo, né? Então, a gente olha, vai querer ali trazer alguma coisa, se identificar, mas não se identifica com com a cor. Eu até então tive um aluno que está para formar agora, né? Que quando eu entrei, ele me chamou num cantinho, né? Da instituição, falou assim: Nossa, que bom que foi você que passou no processo seletivo. Então, quando você contou seu exemplo, eu falei assim: Ah, comigo também. Ele disse: Que bom que você passou, eu me sinto representado. Ele só disse isso e só aquilo bastou. Enfim, encheu meu dia e fica gravado na memória. Então, assim, eu acho que é importante a escuta, né? É importante sermos escutados para que outros possam não só nos ouvir, mas se sentir representados, né? Que tem aí um caminho um pouco mais livre desse fardo, né, pesado que de fato temos, né, tanto tempo carregado aí, os nossos antepassados e ancestrais. Então, que nós possamos fazer diferente, fazer a diferença. Eu acho isso fundamental. A gente traz, né, essa carga de excluídos da faculdade, né? Quantas nossas famílias fizeram faculdade de saúde? Me lembro quando o pai quer fazer fonoaudiologia, você tá doida? Você vai fazer alguma coisa na área de saúde? E eu fui realmente fazer, né? E tô aqui contando isso. E se a gente, quanto mais a gente puder mostrar, mais pessoas vão vir junto conosco. E se a gente, quanto mais professores na universidade, dando oportunidade nos estágios, proporcionando, a gente vai ter cada vez mais representatividade mesmo. Justamente, oportunidades, né? Somos grandiosos, né? Somos inteligentes, somos capazes, somos tudo isso. O que nos falta muitas vezes, sim, é a oportunidade, né? E é isso que separa, né? A falta de oportunidades que sejam equânimes, que sejam iguais, que sejam de fato distribuídas, né? Então, isso é o que realmente a gente deve pautar e levar adiante, né? Até que a gente realmente tenha um sistema que trate todo mundo com igualdade, que trate todos nós com essa reparação histórica, sim, né? Porque é um fator aqui no Brasil que essa falta de responsabilização perante um processo histórico escravagista que construiu essa nação. Os nossos foram sequestrados e já eram médicos, arquitetos, já tinham sua tecnologia, o seu saber, né, e que vieram aqui construir esse Brasil.
sem falar nos povos originários, né, que ainda aqui também resistem e sobrevivem. Então, quando nós estamos falando de representatividade, vai além da profissão, vai como construção de civilização e sociedade. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para esse final. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, o microfone está aberto. E agradecer esse momento. Realmente agradecer o tempo de vocês, a história de vocês, a trajetória e competência de todas, todes e todos aqui presentes e quem está ouvindo também. E que a gente continue, galgando isso juntos, porque realmente é uma onda não só de esperança. Esperança é importante, mas é uma onda de transformação, de mudança para um mundo realmente melhor. Não existe passividade na construção de um mundo melhor. Nós todos somos ativos da nossa maneira, né? E que a gente junta essas forças para um trabalho maior. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por esse momento. Realmente estou muito emocionada. Também muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Para mim, assim, eu estou lisonjeada, tá? Estar aqui com vocês e, como a Denise falou, poxa, olha, isso é tão bom, isso é maravilhoso, sabe? Você ter essa oportunidade na minha profissão de estar falando sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da representatividade, da inclusão das minorias, sabe? Fazendo parte dessa minoria, isso para mim é extremamente gratificante. Eu agradeço a vocês, a sociedade, pelo convite. Extremamente gratificante. Bom, eu também agradeço. É sempre importante, né, a gente reconhecer o valor das pessoas e quando se trata, né, da pessoa de pele preta, do pardo, né, do indígena também, esse reconhecimento ele praticamente deveria ser diário, né, porque afinal de contas construímos, né, nossos ancestrais construíram esse país, os povos originários aqui o valorizou muito bem, cuidou dele e até hoje cuida. Então é sempre enfim, é emocionante estar aqui, ver tantas carinhas iguais, me sentir representado, e eu acho que é isso aí. Eu até anotei essa frase que a Glaucia disse aqui, né? Não existe passividade na construção de um mundo melhor. E é com essa frase que eu reafirmo a minha luta constante na busca de um horizonte equânime para todos nós. Então, muito obrigado a cada um por sua história, por compartilhar, por tomar seu tempo, se dedicar, enfim, por trazer essa representação aqui pertinho da gente. Obrigado. Bom, também queria agradecer muito a Glaucia, principalmente pelo convite, a sociedade, e a cada um de vocês. Gostei muito de conhecer vocês. É bom saber que nós não estamos sozinhos, né? E a união faz a força, né? Eu queria comentar uma frase que tem na porta no primeiro elevador do hospital, no qual eu faço residência, e que eu acho uma frase muito bonita e que realmente a gente acaba observando e vivendo que isso faz parte de cada um de nós que estamos aqui falando hoje, ou muitas vezes ouvindo hoje. E a frase é bem simples, ela dizia, não desista, porque alguém se inspira em você. E muitas vezes a gente não vê essa pessoa, como, por exemplo, o exemplo que o Thiago deu, né? Ai, que um aluno ficou feliz que ele entrou. Aquele foi um aluno que teve a coragem de romper a barreira, de falar com você, né, Thiago? Mas e quantas mais pessoas que a gente pode estar inspirando hoje que a gente não tem nem ideia da dimensão de tudo isso, né? Também fiquei muito feliz de conhecer o Denis. Eu não tenho essa dificuldade da gagueira, mas como vocês podem ter percebido, o fato de me expor e de falar em público é algo que me deixa bem desestruturada.
Mas eu me inspirei no Denis hoje e fiquei muito feliz de conhecê-lo. Então, eu também agradeço pela oportunidade, pelo convite, tanto da Gláucia, representando a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Eu faço das palavras dos colegas que me antecederam minhas, né? Eu sei, desde o terceiro ano da graduação, eu acompanho a sociedade, participo dos eventos, e sempre procuro pessoas que se pareçam comigo. Isso é muito legal ver que a gente está criando outras caras, né? Não é um grupo que não é um grupo padronizado. E o desafio que eu deixo é que a gente vá muito além de rodas de conversa sobre representatividade, sobre a pessoa preta falando sobre racismo e tal. Eu acho que o grande desafio é dar à pessoa preta ou aos outros grupos a oportunidade de falar sobre o assunto da sua competência. É lindo ver a gente falando sobre isso, mas o que a gente realmente quer é ver pessoas parecidas conosco em locais estratégicos da Fono. É isso que eu vou deixar de desafio aí, tá bom? Muito obrigado. Simplesmente sensacional estar aqui hoje, participando desse grupo, e muito obrigada por me deixarem participar desse histórico. Estou muito feliz. Então, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, e é justamente sobre isso, gente, estarmos em lugares estratégicos, em sermos convidados para falar sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas contribuições, em realmente enaltecer a nossa capacidade e valorização. Tá? Então, deixo aqui também esse recado, agradeço à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia por esse momento e vamos seguir transformando cada vez mais e cada vez mais fortes. Então, obrigada